O sincretismo religioso é uma fusão de diferentes concepções religiosas, onde uma religião sofre influência de outra. Porém, nem sempre é uma fusão total. Ela pode ser uma mistura das duas. No Brasil, o sincretismo religioso é muito comum. Isso fica muito evidente com a chegada dos escravos africanos ao Brasil, os quais foram obrigados a aceitar o catolicismo como religião. Entretanto, muitos dos africanos escondiam suas divindades embaixo dos santos católicos e rezavam em sua língua nativa, que era desconhecida pelos portugueses, fazendo assim seus ritos nativos. A religião católica foi hegemônica e majoritária no Brasil desde sua colonização. Em 1891, o Brasil tornou-se oficialmente um país laico. Todavia, ainda existem fortes relações entre a religião e o Estado. O candomblé é uma religião afro-brasileira que é principalmente contada na região da Bahia, tendo como maioria de seus seguidores negros, porque os negros trouxeram o candomblé para o Brasil. O candomblé, na verdade, é um conjunto de alguns segmentos chamados nações, que são intimamente ligadas. Portanto, falarei apenas de uma, que é a base das outras duas, a nação Quetu. A nação Quetu cultua um deus e os orixás, o deus sendo Olorum e os orixás são representantes dos elementos naturais e não naturais ligados ao homem. Por exemplo, Iemanjá, que representa o elemento da água doce e também a educação e a saúde. Os cultos do candomblé são feitos nos terreiros, onde se festejam e dançam em nome dos orixás, ocorrendo até a incorporação, que é quando uma pessoa é incorporada por um orixá. O orixá, querendo festejar, incorpora o homem, pois a história do candomblé diz: os orixás não podem descer à terra com seus corpos. Tratemos da questão do preconceito, enraizada desde a sua vinda ao Brasil, que na época era sua maioria católica, consideravam o candomblé pagão, e muitas pessoas consideram atualmente o candomblé como macumba ou coisa do demônio, fazendo a relação com a corporação e o possuir. O candomblé é uma religião de celebração e festas aos orixás, procurando sempre prosperidade e avanço ao homem, e nunca ao mal. O candomblé atualmente é feito escondido por causa do preconceito da sociedade contra ele. E o candomblé é de grande importância para a cultura africana, que está presente em quase todos os rituais do candomblé. Portanto, como a capoeira, é a representação do que restou da cultura africana. Então, temos que preservar o que é cultura. A Umbanda é uma religião brasileira que herdou características de religiões africanas, cristãs, indígenas e do espiritismo. Ela foi fundada dia 15 de novembro de 1908, durante uma sessão espírita na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi fundada por um adolescente que na época tinha 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que durante a sessão recebeu o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em que esse espírito, através do Zélio, fundaria a Umbanda. Existem vários segmentos da Umbanda, como por exemplo a Umbanda tradicional, a Umbanda mista, a Umbanda Omblé, a Umbanda esotérica, a Umbanda sagrada, a Umbanda Molocô e etc. Apesar dos vários segmentos, há coisas que são comuns a todas elas. A crença em Deus único, e que na Umbanda é chamado de Zambi ou Olorum. Crença em entidades superiores, que são os orixás. Crença em guias, mensageiros dos orixás, que são os médiuns. Prática da caridade desinteressada, ou seja, ajudar ao próximo sem interesse pessoal. Crença na existência da alma e sua sobrevivência após a morte, ou seja, nós somos feitos de carne, osso e alma, e quando a gente morre, a nossa alma permanece. Crença em karma, ou seja, toda ação tem sua reação. Se você praticar o mal, você está sujeito a receber o mal. O Espiritismo é uma doutrina religiosa criada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivet com o pseudônimo de Allan Kardec no final do século XIX. A doutrina espírita tem como base a existência, as manifestações e o ensinamento sobre os espíritos, além de reunir ciência, filosofia e religião em sua doutrina. A base dessa religião se resume às 5 obras básicas escritas por Kardec, que foram publicadas entre os anos de
1857 e 1868, sendo elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo pega a reencarnação da carne e que todos os seres humanos devem reencarnar até atingir a perfeição, para poder completar sua missão e poder ir para as colônias. Para os espíritas, o céu é separado em colônias que são ordenadas conforme a localidade da pessoa. Todavia, há mais uma divisão que, segundo os espíritas, são para os espíritos mais puros. A razão é muito forte no Espiritismo, ser o exemplo de não haver qualquer tipo de hierarquia dentro de sua doutrina. Por exemplo, nos centros espíritas, é comum o líder ser o fundador da comunidade ou médium mais experiente, além de não ser celebrado grandes rituais, tais como o casamento, o batismo e os enterros. A doutrina espírita chegou ao Brasil em 1884 e teve uma rápida obtenção de número de adeptos, pois mesmo pessoas simples poderiam incorporar pessoas famosas, além de ser apontada para muitos como uma religião que acompanhava os acontecimentos científicos da época. Destacam-se como grandes representantes do kardecismo canarinho Chico Xavier e Bezerra de Menezes, o primeiro a escrever Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que justificava a intervenção dos espíritos nos acontecimentos da história nacional. Apesar de ser uma religião, o espiritismo herda muitas características de determinadas religiões, tais como o alcance da perfeição, no caso, ser o nirvana para os hinduístas, a oferenda para os desencarnados, muito presente na Umbanda. Atualmente, o Brasil conta com 15 milhões de adeptos do espiritismo. Todavia, basta frisar que muitos adeptos não consideram o espiritismo como uma religião, e sim como uma ciência. Ateísmo e agnosticismo são duas coisas diferentes, apesar que muitas pessoas acabam confundindo essas duas ideias, porque de certo modo elas são até parecidas. O ateísmo pode se dividir em duas partes: o ateísmo que pode se chamar de forte ou positivo, e o ateísmo fraco ou negativo. O ateísmo forte é aquele tipo de ateísmo em que o ateu defende a sua ideia quase que como uma ideia religiosa. Pode ser considerado como a crença da não existência de qualquer divindade ou ser sobrenatural. Enquanto que o ateu fraco, o ateu negativo, como dizem, é aquele ateu que não crê na existência de seres divinos, que é uma coisa um pouco diferente, apesar de parecer a mesma coisa. O ateu fraco, aquele ateu que não briga pela ideia. Enquanto que o agnosticismo é, como a palavra gnosis grega significa conhecimento, agnosticismo significa falta de conhecimento, ou seja, um agnóstico ele não sabe da existência ou não de seres divinos ou de deuses. Por exemplo, se você perguntar para um agnóstico se ele acredita em Deus, ele simplesmente vai falar, não sei, porque ele não tem o conhecimento, ele julga que ele não tem o conhecimento necessário para compreender a existência ou não de um ser maior como Deus. E devido a essa diferença de opinião do resto do mundo, vamos dizer, os ateus e os agnósticos são um número bem pequeno na população mundial. Segundo as últimas pesquisas, menos de 16% da população mundial disse ser ateia ou agnóstico, ou simplesmente não seguir nenhum preceito religioso. Inclusive, no Brasil, essa porcentagem é 4%, não muito mais que isso, dos dados coletados. Apesar que muitos agnósticos e ateus têm medo de sofrer algum tipo de repressão da maioria das pessoas e acabam mentindo, dizendo que tem algum tipo de religião. O Brasil é o maior país católico do mundo. Segundo o IBGE, 64% da população se declara católica.
A Igreja tem raízes profundas em nossa sociedade. Práticas do catolicismo estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo na comemoração de um gol. A Igreja chegou no Brasil junto com os portugueses, o que contribuiu para a influência do catolicismo na formação cultural, artística, social e administrativa do país. Isso é facilmente notado na forte presença das devoções próprias dos católicos, do grande número de feriados dedicados aos santos e até nos nomes de cidades e estados. Atualmente, existem 3 frentes católicas com adeptos no Brasil: o tradicionalismo, a teologia da libertação e a renovação carismática católica. O tradicionalismo consiste em um grupo de fiéis que são bastante apegados aos ritos e extremamente conservadores. Uma prática comum é a do uso do véu, da missa tridentina e da comunhão de joelhos. Alguns são chamados de serevacantes, pois acreditam que após o papado de João XXIII não houve mais pontificado válido. A teologia da libertação é uma frente que mescla o marxismo com a doutrina cristã. Já foi oficialmente condenada pela Igreja. Neste episódio, João Paulo II repreende publicamente um padre ligado a esta teologia. Em outra situação, em uma missa na Nicarágua, o Papa gritou com manifestantes ligados à teologia da libertação. Silêncio ele exigiu. La primera que quiere la paz es la Iglesia. A primeira que quer a paz, ele disse, é a Igreja. E seus principais expoentes no Brasil são o teólogo e ex-padre Leonardo Boff e o Frei Beto, ambos excomungados. A teologia da libertação é mais liberal quanto aos costumes e está infiltrada na CNBB, o principal órgão católico do país. A Renovação Carismática Católica é um movimento que chegou ao Brasil em 1970 e hoje já se faz presente na maioria das paróquias brasileiras. Só em Sorocaba são mais de 100 grupos de oração, que são as reuniões semanais desse movimento. Eles pregam uma relação pessoal com Jesus através do Espírito Santo, tendo uma espiritualidade muito semelhante aos evangélicos pentecostais. Responsável por um avivamento no estilo da oração, se abre a uma realidade mística, com fenômenos considerados sobrenaturais, como por exemplo os dons espirituais. Apesar de ser um movimento que trouxe certas inovações ao catolicismo, é considerado conservador quanto à moral por ser fiel aos dogmas romanos. Apesar disso, tem sido um atrativo aos jovens. Anualmente em Sorocaba, um retiro do movimento atrai cerca de 2.000 pessoas, de maioria jovem. O movimento também exerce influência na política. O vereador Anselmo Neto do PP foi eleito pelo movimento. A Folia de Reis é uma festa religiosa de origem portuguesa que dura 12 dias, entre 24 de dezembro a 6 de janeiro, ou seja, desde o nascimento de Jesus Cristo até o momento em que os reis magos o encontram. Os portugueses, que comemoravam a festa apenas por diversão, trouxeram-na para o Brasil no século XIX, onde ela adquiriu espírito religioso, principalmente entre as comunidades do interior, que comemoram esta data com música e trocas de visita, simbolizando a visita dos reis magos a Jesus. Atualmente, no Brasil, a festa de Folia de Reis expressa a devoção dos homens através de seus personagens, cânticos, roupas e costumes. Os grupos que participam da festa têm no mínimo 12 pessoas, e essas pessoas assumem funções dentro do grupo. Por exemplo, tem o mestre, o contramestre, os palhaços, os reis magos, o alfer e os foliões. Em chegando o Senhor dos Reis, para vir ver reis reinar, peço a sua licença, no seu salão eu quero entrar. Palavras tão bonitas que da sua boca saiu, os anjos bateram palma, a porta do céu se abriu. Meu senhor e caro ouvinte, preste muita atenção para ouvir umas palavras sobre nossa religião. Neste lindo festejo, nesta hora de união, pois vimos ter Rei Santo e Jesus da encarnação. Viva! No seu reino ele deixou uma guia para todo vós seguir, a estrela esperada da profecia de Davi. A primeira igreja protestante que chegou ao Brasil foi a Igreja Anglicana, em 1811, logo após a abertura dos portos brasileiros
para a chegada de outras nações. Logo após a chegada da Igreja Anglicana, veio em 1824 a Igreja Luterana, trazida pelos alemães, e as igrejas presbiteriana, batista, metodista e congregacional, trazida pelos imigrantes norte-americanos. Essas primeiras igrejas carregam forte tradicionalismo, advindo da Reforma Protestante, como a presbiteriana, que é uma das vertentes do calvinismo. Posteriormente a essas igrejas tradicionais, foram fundadas no Brasil igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, que se diferenciam das anteriores por terem cultos mais avivados e darem uma importância significativamente maior aos dons espirituais, como o dom de profecia e o dom de variedade de línguas. Já mais recentemente no Brasil, iniciou o movimento neopentecostal, difundido principalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus, a primeira igreja desse movimento. Quem tem interesse que você seja rico? Ninguém. Zero. Não. Nós queremos. A Igreja Universal quer. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais oferta você vai dar. Igrejas neopentecostais são as que mais destoam das outras igrejas protestantes, chegando até a não serem consideradas igrejas cristãs por outras denominações, por terem uma visão muito mais voltada à prosperidade e cura do que realmente ao evangelho que está pregado na Bíblia. Mas por causa desse teor nas pregações, as igrejas neopentecostais têm conseguido um grande número de adeptos. E trabalham também mais ou menos como pirâmide, só que é só o Edir Macedo que ganha. E eles vão captando gente, levando, e essas pessoas vão enfiando dinheiro nessas igrejas. E só 1, 2, 3, 5 tem um enriquecimento. E a massa que está no sopé da pirâmide está pobre, infeliz, enferma, condenada, não salva, debaixo da ira de Deus e nunca ouviu o Evangelho de Cristo. As igrejas protestantes brasileiras podem ser consideradas as que menos sofrem influência do sincretismo religioso, pois condenam abertamente religiões como o Espiritismo e a Umbanda, por se tratarem de religiões que se envolvem com entidades e espírito de pessoas mortas, prática proibida na Bíblia. O protestantismo no Brasil vem crescendo gradativamente nos últimos anos, e as maiores igrejas em número de membros atualmente são Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Batista, Universal do Reino de Deus e a Igreja Presbiteriana.